Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do PENAD, o Programa Nacional, o PENAP, Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar, de incrementar ainda mais os seus conhecimentos, utilizando-os como formação complementar no currículo do curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar na teleconferência de hoje é a educação corporativa no Brasil. E para isso já está aqui ao meu lado o professor Marcos Boschetti. Ele que é formado em administração de empresas, com especialização em tecnologia da informação, pelo Instituto Superior de Pós-Graduação de Curitiba. Tem mestrado em administração pela Universidade de Bath, na Inglaterra, e doutorado em administração pela Universidade de São Paulo, na modalidade sanduíche, com estágios no exterior, na Escola de Negócios da Universidade McGill, em Montreal, no Canadá, e no Centro Internacional de Pesquisa em Discurso Organizacional, Estratégia e Mudança, da Universidade de Melbourne, na Austrália. O professor Marcos, durante o seu doutorado, também atuou como pesquisador convidado do Centro de Estudos de Desenvolvimento de Liderança, na Escola de Negócios da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. E é professor, recentemente, aqui do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, é um prazer tê-lo conosco aqui em mais este programa do projeto Oficinas de Gestão. Seja bem-vindo. Muito obrigado a oportunidade. Boa tarde a todos que estão participando dessa conversa. E espero que a gente possa avançar um pouco aí sobre o que é educação corporativa, que é um conceito recente aqui no Brasil, mas bastante importante e até polêmico. Então vai ser uma conversa bem agradável, espero. Muito bem, obrigado, professor Marcos, mais uma vez, seja bem-vindo. E antes da gente começar a conversa com o professor Marcos Boschetti, normalmente a gente exibe uma reportagem. E dessa vez fomos tentar identificar junto a algumas pessoas qual é a ideia que elas têm, afinal, do que seja a educação corporativa. Vamos ver. Você sabe o que são universidades corporativas? Não faço a mínima ideia. Já ouvi o termo alguma vez, mas eu não sei bem o significado. Não sei. Sei, vai ver que é uma corporação de, não sei, de professores ou de alunos e professores. Universidade corporativa. Será que talvez pague alguma coisa, uma taxa, não sei. Quase isso. A ideia das universidades corporativas ainda é nova, por isso poucas pessoas conhecem. O conceito começou a surgir nos anos 90 e só no ano 2000 empresas brasileiras começaram a adotá-lo. Foram criadas então as universidades que funcionam dentro das próprias corporações, as universidades corporativas. Isso porque, com a emergência da sociedade do conhecimento, o aumento da competitividade fez com que a educação passasse a ter papel ainda mais importante. Surgiu então a necessidade de adequar os profissionais já existentes a essa nova realidade. Formar os funcionários dentro da própria empresa tem sido uma estratégia para continuar competindo. Muito bem, a gente até achou graça em alguns depoimentos aqui, né, professor Marcos? Porque, de fato, as pessoas revelam, pelo menos este grupo, obviamente, que foi ouvido pela reportagem, revelam um desconhecimento bastante agudo do que seja mesmo essa educação corporativa ou a universidade corporativa. Vamos começar pelo começo? Vamos. Como é que a gente pode conceituar ou definir, afinal, o que é esse tema chamado educação corporativa? Certo. O tema educação corporativa, ele pode ser visto como um processo, como uma estratégia da empresa, que ela faz um investimento na educação das pessoas. Então, como foi colocado na matéria, com a globalização, com a pressão da competição nos mercados e mercados globais, é interessante a gente observar que o sucesso de uma estratégia numa empresa em Taiwan, por exemplo, eles comemoram o sucesso de vendas lá
e uma lanchonete numa esquina, aqui em uma cidade de médio porte, grande porte no Brasil, sofre aí o fechamento do seu negócio. Mas e o que tem a ver uma coisa da China com a lanchonete? Lá eles fabricam eletrônicos, por exemplo, e aqui o cara vende sanduíche. Mas é que ficou tão competitivo que entrou aqui no mercado e não deixou mais ser viável aquele negócio, aquela fábrica, que a lanchonete foi criada para atender aqueles empregados, né? E daí a fábrica fechando ou caindo as vendas, ou demitindo pessoas, o negócio também da lanchonete acaba sendo influenciado. Então, isso é um exemplo assim, bem simples dessa questão da globalização, né, no mercado global. Então, a gente não compete mais só com os agentes aqui dentro do país ou dentro da região. Então, com esse contexto, o que acontece também é que com essa era do conhecimento, com a sociedade do conhecimento, ou o trabalhador do conhecimento, acaba sendo o grande diferencial das empresas, porque a tecnologia é fácil de adquirir, fácil de copiar, né? A grande diferença acaba sendo mesmo no capital intelectual, nas pessoas, no conhecimento do mercado, das demandas, da necessidade do mercado, no conhecimento de transformar aí oportunidades em negócios mesmo, né? E principalmente essa questão da inovação, que é muito forte. E tudo isso a gente está falando de pessoas, né? O conhecimento está dentro das pessoas e as pessoas são os recursos, se é que a gente pode chamar, né, entre aspas, de maior valor dentro da organização, porque elas que vão movimentar o recurso do dinheiro, do capital, elas que vão movimentar os recursos de insumos, né, para transformar, para criar produtos, serviços, elas que vão movimentar e utilizar a informação que uma empresa tem do seu mercado, né, da sua organização como um todo. Então, é bastante interessante entender um pouco desse contexto, porque daí a gente percebe que a educação corporativa, ela traz uma visão mais estratégica da empresa. Então, a empresa, para se manter competitiva no mercado global, o que ela precisa fazer? Ela precisou, e está fazendo isso, investir mais nas pessoas, e não só no executivo, mas em todos os empregados. E também fora da cadeia, fora da sua empresa, dentro da cadeia de valor, dos seus fornecedores, seus principais clientes, seus parceiros, né? Seus distribuidores, no ponto de venda. Então, ela percebe que não adianta ela ter um corpo de capacitação muito boa dentro da organização e fabricar um produto de excelente qualidade, mas toda a cadeia tem que estar com essa mesma competência que ela quer colocar no mercado. Então, para isso, a universidade corporativa é uma visão mais ampliada daquele antigo departamento de treinamento e desenvolvimento, de T&D, né? E qual que é a diferença? Porque as empresas já tinham isso, né? Já desenvolviam as pessoas, já tem a questão do RH. Mas a diferença básica é que na educação corporativa, ou universidade corporativa, depois a gente vai falar um pouquinho dessa diferença. Mas o que acontece assim, na prática, da diferença dessa visão mais estratégica e mais abrangente da educação corporativa comparada com aquele departamento de treinamento e desenvolvimento, é que o departamento de treinamento e desenvolvimento ele focava mais naquela parte de competências, de habilidades mais técnicas e funcionais. Mais rotineiras, digamos. Exato, assim. E mais momentâneas, assim, olha, eu resolvo aquela questão, pontuais, exatamente. Enquanto que na universidade corporativa, aquilo é um centro para estimular a aprendizagem organizacional, a organização como um ambiente que gera aprendizagem, que gera o desenvolvimento das pessoas e vai além daquela questão técnica. É uma boa oportunidade de desenvolver a cultura organizacional. Então, ali também, nessa parte da educação, educar as pessoas que estão dentro da sua organização para elas entenderem a cultura organizacional, os valores, os princípios dessa corporação, como ela pode interpretar isso, incorporar isso, porque daí vai ter um alinhamento entre os objetivos individuais, né, das pessoas que trabalham para a organização com a organização em si, os objetivos da organização. Deixa eu lhe interromper para fazer uma pergunta que eu já me faço há algum tempo, desde que estou na universidade, mas as empresas talvez não conseguissem obter essa formação
em ambientes acadêmicos externos à instituição, à empresa, quer dizer, elas não poderiam contar, por exemplo, com universidades públicas ou privadas constituídas para oferecer essa possibilidade de educação continuada em nível de especialização, ou de mestrado, doutorado? Precisariam elas ter e por quê? No seu próprio ambiente? Não, é ótima pergunta, porque é uma questão que sempre entra em pauta quando se discute educação corporativa ou universidade corporativa. Bom, então, para a gente falar disso, deixa eu só explicar essa questão do o que é educação corporativa e a universidade corporativa. Muito bem. Tá? Então, a educação corporativa, ela é vista mais como uma estratégia da empresa. Olha, eu estou definindo aqui os meus objetivos estratégicos, que é onde a nossa organização pretende chegar, em termos de mercado, de clientes, de produtos, de serviços, de qualidade, de competitividade, né, de inovação, de sustentabilidade. E isso é vinculado, então, né, toda essa questão da organização, com o aprendizado, a competência necessária que ela precisa. Então, ela faz uma estratégia de, olha, que competências eu preciso, que eu não tenho hoje, para a gente atingir essa visão de futuro. E não é só uma coisa para atender lá uma questão de rotina do dia a dia da organização, mas ela também incorpora essa questão de futuro. Então, para eu transformar essa empresa, né, para essa empresa ser isso que a gente está desenhando no futuro, o que eu preciso fazer, que competências eu preciso ter e desenvolver. E daí, então, é uma visão bem mais estratégica, é uma estratégia, um como chegar e atingir o objetivo da organização. Ela é também um processo de educação, né? No conceito amplo da educação mesmo. Já a universidade corporativa, ela pode ser vista como assim, a estrutura que vai materializar isso. Então, aí a gente pode definir que como estrutura, como ferramental para que aquela estratégia aconteça mesmo, daí a gente está falando de ambiente físico, né? E estrutura mesmo predial, com salas, metodologias, didática, conteúdos, equipamentos, inclusive. Exatamente. Aí tem toda a parte também, além do presencial, tem toda a parte também da educação à distância, virtual, né? Que existe uma complementação disso. Então, a universidade é isso, se a gente pode definir, né? Ela é a educação corporativa materializada na forma da universidade. Daí a sua pergunta, que é uma pergunta-chave para esse tema. Tá, então se vai ter a universidade corporativa, então não precisa mais da universidade tradicional nossa, como a UFSC e outras universidades, ou privadas também, as instituições públicas e privadas, né? Não, pelo contrário, não deve ser visto como uma ameaça, porque realmente não é uma ameaça para a instituição tradicional de ensino superior, mas sim como uma oportunidade, porque os casos de sucesso de educação corporativa, das universidades corporativas, elas mostram o seguinte, que os bons cases onde a empresa investiu numa universidade corporativa, são os casos que acabam interferindo na estratégia da organização, atingindo o resultado, né? Porque é daí que vai poder se medir se realmente foi um bom investimento, né? Que é uma outra coisa também. A educação corporativa, ou a universidade corporativa, ela é tratada como investimento. Aquele departamento antigo lá de T&D é um custo, é um centro de custo. Então, eles têm lá um cardápio tradicional, né, com vários cursos, e aí definem uma meta quantitativa. Também, olha, a gente precisa desenvolver as pessoas que são... as pessoas são o nosso maior patrimônio. Então, precisamos desenvolvê-las. Então, vamos estabelecer uma meta. Olha, a média vai ser de 20 horas de treinamento por empregado no ano de 2011, por exemplo. Né? Então, essa meta quantitativa no T&D, naquele tradicional. E daí não se analisa assim, se aquele tempo que a pessoa investiu e que a empresa investiu para que aquele curso acontecesse, né, aquelas 20 horas, se aquilo lá trouxe algum impacto no objetivo estratégico da empresa, se mudou a produtividade, a performance do profissional dentro da organização. Essa é a diferença, uma diferença importante, porque na universidade corporativa ela vai avaliar se foi um bom ou mau investimento, se trouxe uma mudança, uma aplicação daquele conhecimento. Então, ela proporcionou oportunidade de conhecimento e aí, se o empregado teve um espaço também na organização e o desafio para poder
aplicar aquele conhecimento e transformar em valor agregado, em produto, em serviço, em melhoria de algum processo, redução de custo. Uma outra questão que eu também já me faço há algum tempo é que nesta opção da universidade corporativa ou das diferentes instâncias de educação corporativa, a universidade corporativa é a mais evidente, eu imagino, delas, mas você Sim. pode ter outras ferramentas de educação corporativa, é de alguma forma vincular essa formação adicional dos seus colaboradores ou funcionários àquela estratégia da empresa. Sim, exatamente. Porque a gente acompanha, por exemplo, no caso de uma instituição do tamanho da nossa, a Universidade Federal de Santa Catarina, que é comum as pessoas se qualificarem não necessariamente na área em que atuam. E aí pode haver um descompasso entre estratégia, entre foco, entre necessidade de competências e preferência dos seus colaboradores. Esse é um outro resultado que a educação corporativa consegue administrar melhor. Alinhar, fazer um alinhamento, né? Fazer esse alinhamento com os objetivos do indivíduo e os objetivos da organização. Né? E ainda nessa questão de universidade tradicional e a universidade corporativa, a educação corporativa, então, os casos de sucesso são aqueles em que tem a parceria, em que a universidade corporativa convida instituições, como a UFSC e privadas também, para poder desenvolver o conteúdo, para poder complementar a competência. Porque os casos em que a organização desenvolveu uma universidade corporativa, mas que o objetivo era só de dar um treinamento muito técnico, ela só colocou uma roupagem nova no departamento, sabe, de treinamento e desenvolvimento. Porque daí fica uma visão muito fechada dentro da organização apenas. Então, quando vem uma instituição de ensino, que é na academia, onde se gera o conhecimento, onde se busca o estado da arte, e vai e complementa aquele conteúdo. E aí, então, fica a combinação de professor da academia com gerentes ou com especialistas que dominam bastante um processo, que têm um conhecimento. Quando eles trabalham na elaboração de um conteúdo, de um curso, de um treinamento, é fantástico o resultado, porque daí também é um outro olhar externo que vai para a organização, que é o olhar da academia, que conhece outros casos, né, e tem outras vivências, exatamente, para poder complementar. Então, fica uma complementação de competência. Então, o que a gente percebe é que várias empresas, elas acabam fazendo uma parceria com universidades, né? Aqui, no nosso caso, da UFSC, tem uma parceria com o Banco do Brasil, pela Universidade UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil. Então, a UFSC tem vários alunos que são funcionários do Banco do Brasil, exatamente, que é um programa que faz parte da Universidade Corporativa do Banco do Brasil, que foi uma também das primeiras aqui no Brasil e uma das maiores na América Latina em termos de universidade corporativa, né? E só para dar um exemplo assim, da diferença que existe do antigo TID, dessa visão mais estratégica, é que se a gente visitar o site da UniBB, .com.br, que é o site da Universidade Corporativa do Banco do Brasil, nós conseguimos fazer um curso de finanças pessoais e ser certificado, receber o certificado desse curso, e é um curso muito interativo, muito bacana. O público pode ter acesso? Pode ter acesso. Então, o cliente e o futuro cliente do banco já pode receber esse benefício. Se não tivesse, se fosse o TID tradicional, seria só para o público interno. Restrito àquele público interno. Assim como eles têm também com empresas que fazem comércio exterior, eles treinam, preparam, capacitam as pessoas para poder fazer essa facilidade de exportar. Esses elos da cadeia, exatamente, em torno toda a cadeia de dos valor, interesses ou estratégias. E das partes que se relacionam com o banco. Então, todo mundo acaba aprendendo e compartilhando. E daí é interessante que mesmo no presencial, não tem só funcionários do banco. Existem também funcionários dos parceiros, funcionários dos fornecedores, clientes. E daí fica um ambiente muito rico de troca de experiência, porque cada um tem um olhar, o olhar do cliente, o olhar do parceiro, do fornecedor, o olhar do funcionário, o olhar do executivo, do gerente.